Vou conversar hoje com o Sérgio Vinícius, ele é professor doutor de Sociologia da Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP. Sérgio, boa tarde. Boa tarde. Se você quiser participar do nosso programa, o telefone é o 3664-4114. Será que até no final do programa eu te convenço a você virar palmeirense ou não? De forma alguma. É mais fácil eu virar corintiano. Com certeza, com certeza. E como é que fica a sala de aula? Você como corintiano, quando o Corinthians perde para dar aula, o garoto pega no pé, não pega? Pega, mas a gente vai com muito jeito, né? Um jeitinho bem específico ali, o pessoal acaba se comprazendo com a aula de uma maneira bem alegre. Tá certo. Bom, nosso assunto hoje vai ser mais sobre política, não política partidária, né? Mas política assim, história da política no Brasil e em outros países aí da Europa, países sul-americanos. Agora, em termos de Brasil, né? Vamos começar a falar primeiro o que é política. Certo. Bom, a questão da política, ela remonta à Grécia Antiga, não é? E nós tínhamos ali a ideia de estabelecermos diretrizes do que seria necessário às cidades para que todos vivessem bem. Daí a noção de polis, cidade e estado. Então nós temos a primeira ideia com o Aristóteles, né, que escreveu um livro chamado Ética, e ele estabeleceu ali que deveria haver uma expressão popular sobre o que é justo, o que é injusto, o que seria correto ou não dentro de uma sociedade. A partir dali ele lança esse conceito, política, né? É a partir daí que nós temos um encaminhamento de civilização ainda maior. Não é que não existisse esse conceito, mas ele foi, digamos, denominado ali. Essa noção, o que é certo, o que é correto, o que não é, como devemos viver bem, né, seria a noção do que a política estaria para nos trazer. Então, a partir daí que nós temos a noção ali exata de que ele escreve um livro chamado, na sequência, Política, e ele vai estabelecer, olha, precisamos analisar o que é o governo e, a partir daí, o que é o Estado. São coisas diferentes. A partir daí, governo e Estado estariam direcionados para trazer o bem público. Daí a ideia de res pública, no nosso caso, coisa pública, né? A nossa República Presidencial Brasil. Então, é a partir dali que nós temos essa ideia. A política passa a ser a ciência do Estado, não é? Como é que surge o Estado? Como que ele se mantém? E ele deve ter as diretrizes suficientes para que todos nós vivamos bem, em paz, sem que haja qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Ô Sérgio, existe ética na política? Deveria existir. O Norberto Bobbio é o maior politicólogo do século XX, já falecido. Ele estabeleceu o seguinte, recentemente, antes da sua morte física. Na política não há espaço para cordeiros ou ovelhas. Na política só há espaço para lobos ou raposas, né? Então, a partir daí já percebe-se um ambiente um tanto conturbado do ponto de vista moral e ético. Mas nós não podemos esquecer que os políticos, as pessoas eleitas pelo povo dentro de um sistema democrático, são pessoas que devem ser imbuídas de uma moral para fazer o bem em nome dos seus eleitores, né? Então, não poderia dizer aqui que não existe ética, né? Eu acredito que exista ética, porém, ela é restrita a um determinado número de parlamentares, não todos, diríamos assim. É engraçado que eu estava assistindo o jornal hoje de manhã e parece que ontem o pau comeu feio, não quero falar em ética partidária, mas o pau comeu feio ontem em Brasília, né? O deputado realmente partiu para a ignorância. Agora, vamos falar um pouquinho, Serginho, sobre a evolução da política. Vamos começar pelo, você está falando de Aristóteles, né? Como é que foi essa evolução? Isso. Bom, essa evolução se deu no transpassar do tempo com as chamadas formas de governo que estariam relacionadas ao sistema de governo. Então haveriam, em tese, 3 formas. No caso, a monarquia, né, seria, por sua vez, subdividida em 3, né, a monarquia absoluta, a monarquia constitucional e a monarquia parlamentar. Teríamos a república, dividida em 2, ou presidencial, como é o nosso caso, ou a república parlamentar. E, finalmente, o despotismo, que seria qualquer forma de governo imposta pela força. O fascismo, o nazismo, a própria ditadura militar aqui de 64 a 85. Então, a partir daí, nós vamos ter sistemas. Só que esses sistemas, eles existiam. Eles apenas foram enquadrados em conceitos. Então, nós temos aí o Montesquieu, o pensador iluminista, que estabeleceu isso. Nós temos estas formas de governo que, por sua vez, têm sistemas ou regimes de governo. Então, no caso da nossa república, é uma república presidencial, de cunho democrático, né? Nós poderíamos ter aí também uma forma despótica de governo, uma forma imposta pela força, mas ela poderia ser autoritária ou totalitária. São formas de
são regimes de governo implícitos na forma de despotismo. Então são coisas muito teóricas. Eu diria que a evolução da política foi se dando no decorrer da história, pela atuação dos povos, pela atuação dos políticos, não é? Mas houve um momento crucial, que foi 1789, quando da Revolução Francesa. A partir dali, há uma queda na ideia da monarquia absoluta, que é aquela noção de pai para filho, não é? Então o monarca absoluto é o rei, dependendo do lugar do planeta, é o Kaiser ou o imperador, e ele só cede o espaço se houver a morte física dele. Então veio o filho. Mas quem disse que o filho é um estadista? Não é? É uma pessoa que se preocupa veementemente com o bem-estar do público, do povo. Não é? Então a partir dali a gente tem um fechamento do sistema feudal, que já tinha um ensejo pela Revolução Industrial ocorrida em 1776, mas em 1789, de fato, há a quebra daquele Estado monárquico, e nós temos aí a questão do voto, né, a questão da democracia, a questão da participação do povo. Mas isso já estava, digamos, ensejado lá na Grécia, em Atenas, com o Sócrates, quando eles debatiam na ágora ou praça, né? As pessoas tinham o livre-arbítrio de ir lá e debater. É claro que muitos que estão nos assistindo talvez pensem, bom, mas lá havia preconceito. Não é bem preconceito, estamos falando de 370 anos antes de Jesus. Então é claro que o estrangeiro não podia falar, pessoas com pouca renda não podiam falar, mulheres também não podiam falar. Mas 370 anos antes de Jesus. Se nós pensarmos que hoje, ainda em determinadas regiões da Índia, a mulher anda 5 metros atrás do homem, não é? Porque ali está o machismo instaurado, nós poderíamos dizer que aquela sociedade era uma sociedade progressista. Bem adiantada. Bem adiantada. Em termos de Brasil, Sérgio, as evoluções, desde a época do Dom Pedro I para cá. Certo. Bom, nós não tivemos grandes mudanças em termos de participação popular. Eu poderia dizer assim que, de um conceito bem amplo, né, a mudança consistente se deu a partir do momento em que nós temos aqui a ideia da independência, né, com Dom Pedro II. Então, a partir dali, houve uma cisão entre o nível de influência externo e como nós iríamos proceder. Então, eu diria que ali houve um ensejo realmente da ideia democrata, né? E por mais que as pessoas digam, mas essa independência foi realizada de madrugada, de noite, né? O fulano que promulgou estava talvez, isso alguns livros dizem, né, embriagado, né? Nós não consideramos esse tipo de raciocínio. Fizemos a independência, embora houvesse uma certa dependência do meio externo. Mas até hoje nós temos isso, não é? Que país do mundo hoje não compra ou não vende para um outro, né? Então, a nossa independência, alguns colocam entre aspas, nós acreditamos que houve uma independência dentro do possível. E a partir dali fomos, né, se sucedendo com diversas formas de governo, até que nós tivemos a ideia democrática bastante veementemente colocada no século XX. A partir dali tivemos um momento simbólico, né, com a eleição do Jânio Quadros, praticamente não estou dizendo totalmente, mas praticamente uma unanimidade na eleição de 1960. Logo depois ele renuncia, em 61, em agosto, vem o João Goulart e nós temos o ensejo do golpe militar que se dá em 31 de março de 64. Ali houve um momento triste, né? Toda a Constituição elaborada em 1947 passa a ser jogada às traças. Em 13 de dezembro de 68 temos o AI-5, né? Então nós não poderíamos estar aqui, por exemplo, falando algumas destas coisas, né? Havia uma censura terrível, né, no cenário televisivo, no cenário literário, no cenário artístico da época. Mas, gradativamente, né, nós fomos reconquistando a democracia. Então nós temos a Constituição de 5 de outubro de 88, né, que diz lá, todo poder emana do povo. Né? O presidente é eleito pelo povo, o governador eleito pelo povo, não há indicações, né, para cargos no que tange à elegibilidade. Né? Se eu sou presidente, hoje eu posso indicar você como ministro meu, mas você só será um governador se for eleito, um senador se for eleito, um deputado se for eleito. Né? Então eu diria que hoje, mesmo havendo alguns problemas comuns a qualquer sociedade, nós estamos em uma das maneiras mais democráticas de se exercer a política, que é uma república presidencial plenamente democrática. Poderíamos apenas estabelecer um paralelo com a monarquia parlamentar, como é o caso da Inglaterra.
mas estamos à frente de todas as outras formas e sistemas de governo. Eu vou dar uma brincadinha agora. Em relação, algumas pessoas dizem o seguinte, Sérgio, como as coisas no Brasil acontecem, por exemplo, o índice de criminalidade. As pessoas falam o seguinte, no tempo da ditadura, do militar, era muito melhor que hoje. Pelo menos havia mais respeito, não sei o que lá. Na sua opinião? Eu não colocaria dessa maneira, que havia mais respeito. Eu estabeleceria que havia mais medo, não é? Da mesma maneira que os meliantes, os indivíduos de uma má conduta na vida, tinham receio, né? Porque no estado de exceção não havia um mecanismo que existe hoje. Se eu for detido na rua, tem que haver digamos, um documento que comprove a hora que eu adentrei a delegacia, acusado pelo quê e assim por diante. Naquela época o indivíduo desaparecia, simplesmente. Eu reconheço que o índice de criminalidade poderia ser menor, porém não por haver uma maior elevação moral da sociedade. Era um medo veemente que atingia a mim, a você, a todos os nossos irmãos aqui que estão nas ruas nesse momento. Então, eu diria que o preço que se pagava era muito forte, né? Era muito contundente. Nós não poderíamos estar aqui realizando este programa. E ícones aí, o Juscelino Kubitschek, o Chico Buarque de Holanda, tantos sofreram com esse tipo de conduta. Reconheço, a criminalidade poderia ser menor, porém, eu acredito que é um custo que seria impagável hoje, né? Acho que hoje deveríamos ter, primeiro, uma evolução moral veemente, uma reforma educacional nas escolas, uma reestruturação do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma revisão do sistema penal brasileiro e assim por diante. Então nós poderíamos, digamos, equacionar melhor o sistema carcerário e prevenirmos a violência dentro do possível. Mas para isso é necessário um esforço coletivo, né? Não adianta, por exemplo, alguns deputados ou senadores colocarem em pauta, olha, vamos votar isso, mas aí faz-se o que fez-se ontem, por exemplo. Pessoas gritam, brigam e tal, né? Por interesses políticos. Nós temos que ver o bem público. Daí a noção de república, coisa pública. Não meu, não é o seu. É o interesse de todos nós. Professor, em relação ao impeachment do Collor, foi a primeira vez que aconteceu no Brasil? Foi um impedimento, né? No caso, o Congresso se mobilizou e vota-se pela, digamos, a subtração do presidente da República, né? Um caso grave, ocorrido somente uma vez do ponto de vista jurídico, né? Houve a cassação, mas por meio do golpe militar do presidente de então, João Goulart, em 1964. Mas ali não foi impeachment, né? Foram as Forças Armadas que tomaram o poder à força, no caso, né? Pelo golpe. No caso de uma reunião democrática, deliberações, com apoio da sociedade civil brasileira, o Collor foi, como se diz na gíria, impeachado, né, em 1989. Primeira vez que aconteceu. Agora, você acha que isso foi mais pela imprensa pegar, ou você acha que a população realmente foi às ruas? É uma pergunta muito interessante. Acreditamos que havia ali uma dicotomia de ideias, né? Havia um grupo muito bem formado, solidificado, que almejava a destituição do Fernando Collor da presidência, pelos mais variados interesses, políticos, econômicos, etc. E havia, por parte da sociedade civil, né, metade, pelo menos, também esse desejo de destituição do presidente por, digamos assim, medidas equivocadas e conduta que ele demonstrava para a sociedade. Porém, nós colocamos ali no movimento Caras Pintadas que havia também uma parte considerável da população juvenil da época que se mobilizou, mas em um clima de auê, de festa, né, vou vocabular a aula, preciso ir na manifestação, etc. Alguns estudos científicos mostram que parte da juventude da época estava comprometida com o sistema político, queria uma sociedade melhor, discordava, tinha consciência do que o Collor havia feito, do que ele havia se equivocado, errado veementemente, as parcerias que ele tinha feito, etc. Mas havia uma outra população dentro da juventude que estava totalmente alienada do sistema. Apenas fez-se um grande auê, mas em prol do momento. Não se tinha uma real conduta de crítica ao sistema de governo ou ao presidente, né? Então, a população estava dividida, digamos assim, convergindo para um objetivo comum, tirar o presidente, mas havia uma parte que tinha argumentos, estava consciente. A outra foi
Maria vai com as outras. Agora, o que nós percebemos na época, que o Collor era uma pessoa totalmente desconhecida, né, Sérgio? Sim. E, de repente, a imprensa conseguiu endeusar ele. Sim. Ele apareceu muito forte, derrotando os outros candidatos. Realmente houve o que chama-se hoje de marketing político contundente, não é? Ele era famoso no seu estado, Alagoas, mas em âmbito de Brasil, ele, como você disse com propriedade, era um indivíduo terminantemente desconhecido. Mas aí utilizou-se todas as formas possíveis para que a sociedade passasse a admirá-lo. Então o Collor sempre estava muito bem vestido, ele estava com o cabelo muito bem cortado, usando gel. Todas as fotos que saíam em âmbito midiático, ele estava, na maioria das vezes, sozinho. Isso mostra uma autossuficiência. Os esportes que ele praticava eram esportes de elite, né? Nunca apareceu o Collor jogando futebol ou outro esporte popular. Sempre jet ski, artes marciais, natação, né? Então, mostrou-se uma outra realidade. E houve aquele debate na Globo, o último, que ele fez com o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, na época, o debate ele era gravado e editado. Não passava ao vivo, como os senhores estão vendo aí. Então, na época, houve ali uma determinada edição, né, que, digamos, o Lula venceria a eleição se a eleição fosse naquele dia. Mas após a edição e a projeção do debate, o Collor inverteu a situação. Então foi um fenômeno de mídia, um fenômeno de marketing, né, que não necessariamente tinha a ver com a questão política. É digamos, um fenômeno atual, por assim dizer. Na época você era estudante? Eu era pequeno, né, na época, eu tinha 12 anos. Eu me lembro do contexto, mas eu não participei ativamente. Eu me lembro de todo aquele clamor, né, da eleição, porque afinal de contas, eram as primeiras eleições presidenciais desde o Jânio Quadros, na década de 60. Né? Então era um momento especial. Eu tinha uma certa consciência, mas eu não tinha total domínio do momento. A Sueli, da cidade de Sertãozinho, Sueli, obrigado por sua ligação. Hoje os estudantes, na minha opinião, estão muito pacíficos. Qual a sua opinião sobre protestar? O povo brasileiro não deveria dizer não a algumas atitudes dos nossos governantes? Sim, cara Sueli, obrigado pela colocação. Eu diria que os estudantes não são, ou a classe estudantil, secundarista ou do terceiro grau, universidade, não estão pacíficos. Digamos que eles estão passivos, né? Claro que na década de 60, 70 e 80 houve um clamor veemente para a volta da democracia. Quem é que não queria votar para a presidência? Quem é que não queria votar para o governo, para o Senado, para os deputados? Quem é que não queria se expressar? Todo mundo. Mas hoje, porque não há um objetivo comum, né, os indivíduos se perdem no seu dia a dia. Então, há muitos objetivos hoje. As pessoas que estão preocupadas com a ecologia, outros estão preocupados com as minorias, outros estão preocupados com, digamos assim, movimentos de bairro e assim por diante. Então há uma fragmentação muito grande, o que é bom, mas nós não podemos perder de vista o amplo objetivo que todos nós temos, que é uma sociedade melhor, felicidade, paz interior, paz no mundo. Então é a partir daí que há a escassez de objetivos grandes por parte da juventude, não é? Então eu acredito sim que deveria haver uma maior mobilização, que deveria haver, digamos, uma contundente crítica por parte de setores estudantis no que tange a questões políticas, e isso de fato, Sueli, você está totalmente correta, né? Não existe mesmo. O que existe são manifestações. O senhor George W. Bush esteve recentemente no Brasil, as pessoas vão lá, fazem cartazes e tal. Mas isso não implica em nenhuma alteração, é apenas uma manifestação. Não é? Então, por exemplo, todos nós que votamos temos o direito de ter acesso aos vereadores, aos deputados, aos prefeitos. Para isso, nas câmaras, câmaras municipais, a vereança, todos podemos ir, marcar hora com os vereadores, eles estão lá por nossa causa, nós votamos. Não é? Vocês têm acesso, por exemplo, aos e-mails dos deputados federais e dos senadores, basta entrar câmara.gov.br e encontrar o seu deputado, senado.gov.br, encontrar o seu senador, mande e-mails, vários, espere até que ele ou eles os respondam. São mecanismos de participação política. E isso muitas vezes hoje não existe. Né? As pessoas dizem assim, mas eu posso ir à Câmara, mas o
está lá o vereador, o que eu vou fazer lá? Você vai ouvir o que ele tem a dizer, está lá a sessão pública, você pode falar com ele depois e assim por diante. Né? Concordamos que você está correta, há uma falta de praticidade. E acredito que a sociedade, ela muitas vezes é induzida por notícias. Né? Por exemplo, só houve um real clamor no que tange ao aumento dos deputados depois que uma semana exaustivamente a mídia divulgou isso. Né? Nossa, tem que ser um clamor feito rapidamente. É um aumento voluptuoso de dinheiro. O público não pode arcar com isso. Né? Então, devemos nos organizar de uma maneira mais contundente. Você tocou no assunto aí, porque eu vou pegar o exemplo Brodowski. Brodowski, todo dia 1º e todo dia 16, por exemplo, nós temos sessão na cidade de Brodowski. O que acontece? A gente convida, a TV convida, os jornais convidam, ninguém comparece. Nenhuma alma comparece. Depois sai criticando o vereador, criticando o político. Tem que comparecer, acompanhar o trabalho do seu vereador, como o Serginho disse. Agora, vamos pegar um país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, vamos pegar o Brasil de terceiro mundo. Você é a favor do voto ser obrigatório ou não? Nos Estados Unidos não é obrigatório, no Brasil é. Quer dizer, às vezes o Bush lá foi eleito pela minoria de votos. No Brasil, o Lula foi eleito pela maioria. Sim. Queria saber a sua opinião. Bom, essa é uma questão muito polêmica, não é? Nós somos a favor da paz e, portanto, somos contrários a qualquer atitude arbitrária. No caso, neste momento histórico, nós não acreditamos que o voto facultativo seja a melhor maneira. Por quê? Em primeiro lugar, é um dispositivo constitucional, está na Constituição. Né? Todo indivíduo está obrigado a votar. Então, se vamos mudar, que seja constitucionalmente. Né? Uma discussão no Congresso Nacional, os senadores e os deputados votam e aprovam isso. Ponto. Segundo lugar, neste momento acreditamos que, para uma maior politização da sociedade, para uma maior evolução moral e intelectual, ainda seja necessário o voto obrigatório. Por quê? Vamos dar o exemplo. Você citou um país de primeiro mundo, vamos citar outro. França. França é um país de primeiro mundo. Nível de alfabetização lá em cima, nível de educação, de saúde, beleza, muito bem. Acontece que, há alguns anos houve uma eleição na qual, no primeiro turno, um candidato que se autodenominava fascista, ou seja, um candidato de extrema direita, extremamente conservador, ele foi para o segundo turno porque a grande maioria não havia votado no primeiro. Quando então perceberam que aquele indivíduo extremamente perigoso e contra vários segmentos da população poderia ser eleito, então houve aí uma união popular e a grande maioria foi votar. Então olha o risco que se corre. Por quê? As pesquisas indicam que o indivíduo não quer votar porque ele não acredita no sistema de governo? Não é isso. É porque ele quer ficar dormindo mais tempo, ou ele quer pescar, ou ele quer viajar, passar um fim de semana prolongado. Então ele diz, eu não vou votar. Ou usa seu argumento, eu não voto em bandidos, entre aspas. Mas não há somente políticos desonestos. Há muitas pessoas. Entrem nestes sites a que nós nos referimos, vejam os projetos de lei a favor da mulher, a favor da criança, da educação, projetos de lei magníficos. Agora, a política depende das questões dos acordos, etc., é muito delicada. Então, veja, respondendo de modo peremptório, nós não acreditamos nesse momento que o voto facultativo seja a melhor forma, não é? Porque necessitamos ainda de um nível de consciência ainda maior. Então, que os indivíduos pesquisem, analisem seus candidatos e votem de acordo com a sua consciência. Mas, por mais um tempo, isso será obrigatório. Em relação, como que um país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, vive na era da pré-história ainda, em relação ao voto, né? E o Brasil, um país de terceiro mundo, é modelo. Parece incrível, não é? Temos hoje regiões assim distantes, né? Regiões em determinados pontos da Amazônia, as pessoas vão de barco, levam a urna, depois trazem, né? E de uma maneira muito segura. E nos Estados Unidos, país tecnologicamente tão desenvolvido, ainda conta-se os votos e tal. Realmente é uma coisa séria. Por exemplo, há uma constatação de que demorou-se mais ou menos uma semana para se contar os votos nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos. E lá, como voto distrital, determinadas correntes dizem que o Al Gore, que era um outro candidato, um ambientalista, teria tido mais votos do que o Bush, porém não ganhou
pelo fato do voto ser distrital. São coisas técnicas da política. Mas é realmente lamentável, não é? Pergunta-se por que não usa-se as urnas, não usa-se o mecanismo tecnológico, né? Diriam alguns indivíduos, né? Porque é mais fácil você fazer as fraudes, né? Por isso que nós aqui temos o título de eleitor. Por que temos que ter o título de eleitor e o RG? Porque aconteceram momentos históricos nos quais o cemitério inteiro da cidade votava. A cidade tinha 10 mil pessoas, o fulano tinha 100 mil votos, né? Então precisa ter um mecanismo de controle. Com o voto baseado na cédula, esse mecanismo é mais frágil, né? Não estamos dizendo que houve corrupção, nem falcatruas, né? Mas pergunta-se hoje, nosso prezado apresentador estabeleceu, país tecnologicamente tão desenvolvido e ainda as urnas de papel demoram uma semana e meia para a contagem dos votos. Realmente é uma boa pergunta. O Wesley da cidade de Pontal, obrigado pela sua ligação, Wesley, sobre a questão do voto nulo e voto em branco, são sinônimos de revolta? Qual a sua opinião? Boa tarde, Wesley. Depende do ponto de vista, não é? O voto nulo, não é? Ou a anulação do voto, que o indivíduo se compromete votando em um candidato que não existe, não é? Ou na época do voto pela cédula escrevia palavrão, ou rabiscava tudo, não é? Era uma crítica contundente. O voto em branco, ele transparece, apesar de transparecer também uma crítica, ele deixa mais claro o seguinte: eu não estou me posicionando, eu estou deixando em branco. Então, quem for eleito, parabéns, tudo de bom, não é? Então, digamos assim, em nível legislativo e jurídico do ponto de vista eleitoral, se você anula o voto, você está fazendo uma crítica ao sistema. Eu não aceito nenhum dos candidatos, nenhum deles é bom, na minha visão, e portanto eu estou anulando o voto. Então eu estou digitando aqui um número que não existe, o número depois aparece lá, olha, não existe, confirma, acabou. Você está anulando o voto. Agora, se eu deixo em branco, eu estou dando um cheque em branco para quem for eleito, dizer, olha, eu fui eleito, esse indivíduo não optou nem a favor nem contra. Já que eu fui eleito, ele está também assinando que confia em mim. Seriam, digamos, duas maneiras de se expressar. Digo a você, se você não quer votar em ninguém, mas também para você tanto faz, vote em branco. Se você está querendo fazer uma crítica, vote nulo. Não busque candidatos bombásticos, candidatos que ofendem outros para protestar. Vote nulo. Né? Olha, eu estou abdicando aqui, voto nulo, porque realmente nenhum serve para mim. Odair, jornalista do jornal A Tribuna da Imprensa, aqui na cidade de Brodowski. Forte abraço, Odair. Falei o nome correto hoje, Odair. Os Estados Unidos, na opinião dele, os Estados Unidos não está na pré-história, ele está certo, porque nos estados de Alagoas já ficou comprovado que houve manipulação das urnas eletrônicas. Odair? Odair. Boa tarde, Odair. Muito obrigado pela sua indagação. Bom, Odair, nós temos no Brasil, em tese, um sistema mais avançado, tanto é que ele é copiado no mundo todo, é o sistema de urnas eletrônicas. Tanto é que ele também é usado no sistema de votos no Senado. Houve um único caso no Senado, caso que foi protagonizado pelo senhor Antônio Carlos Magalhães, pelo senhor Arruda e pela senhora na época que trabalhava no Prodazem, que era o ambiente técnico do Senado, em que houve uma violação do painel. Né? Isso ficou taxado como uma violação do painel, houve a renúncia destes parlamentares na época e que hoje estão de volta. Então ali foi uma entrada às 3h30 da manhã, eles puxaram a lista de votos, não sei como, é uma coisa técnica, não é? E teve a CPI da violação do painel do Senado. Agora, em se tratando de manipulação de urna eleitoral, eu realmente desconheço. Né? Me perdoem, eu não tenho nenhum dado, eu já ouvi boatos, mas não tenho nenhum dado de nenhuma instituição científica que tenha apontado esse tipo de coisa. Pode ser que tenha acontecido, não é? De uma maneira ou de outra, eficazmente, o nível de urna ou de potencialidade para fraude em urna, ele é vultuosamente menor do que a potencialidade para se fraudar eleições em âmbito da cédula, né? Então fica aí. Também isso é uma questão de opinião, né? Agora, a minha pergunta para o professor Sérgio Daí foi mais no sentido de que um país de terceiro mundo como o Brasil, né? Muito avançado para o voto.
a urna eletrônica. E um país como os Estados Unidos demorar aí 10 dias, como disse o professor Sérgio, para poder computar os votos. É nesse sentido que eu quis dizer. A Bruna de Serrana, sobre a redução da maioridade penal. Qual a sua opinião? Boa tarde, Bruna. Agradecemos a sua pergunta. Bom, é um tema complexo, de difícil análise. Eu já explicitei aqui que nós deveríamos fazer uma reestruturação, dentro do possível, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que entra veementemente nessa questão da redução da maioridade penal. Deveríamos também fazer uma revisão do sistema prisional brasileiro, a fim de que houvesse, dentro do possível, a reeducação do detento, e não simplesmente ele ficar lá, né, sem nenhum tipo de educação que viesse para integrá-lo à sociedade. Diríamos o seguinte: a redução da maioridade penal ela não soluciona o crime imediatamente, mas ela é um paliativo, né? Ela pode servir como um paliativo nessas questões, como, por exemplo, no caso de crimes hediondos. Nós ficamos sabendo que em Ribeirão Preto, há 2 semanas, um indivíduo foi preso e era mais ou menos o 13º assalto que ele cometia desde 2005, mas ele é um indivíduo de menor, não é? Então, o que acontece? Ele fazia os seus assaltos, muitas vezes era pego, outras não, e nesse ínterim ele ficava solto ou ia para o abrigo de menor, mas muitas vezes saía, eu não sei como que se dá isso, mas era o que acontecia. Então, voltou-se à tona, além daquele caso triste no Rio de Janeiro do garotinho, voltou-se à tona a discussão, mas o indivíduo ele é reincidente N vezes. E como é que fica? Então ele vai para a FEBEM, ok? Os estudos sociológicos e antropológicos mostram que o indivíduo muitas vezes sai da FEBEM pior do que quando entrou. Então há um problema ali. Além do indivíduo já ter uma má conduta de vida, há um problema ali. Então são questões difíceis, não é? Eu diria para você, temos a maior fraternidade com todos os indivíduos, mesmo que eles equivoquem-se em condutas de vida. Mas eu acredito que nesse momento deveremos ser coerentes. Se há a possibilidade do jovem votar à presidência da República aos 16 anos, significa que ele tem discernimento. Então ele também deve ser responsável pelos crimes que comete. Tem uma pergunta aqui, Sérgio, da Vânia, de Jaboticabal. Os presídios do país não cumprem sua maior função, que é suspender da sociedade o infrator. Eles sim deixam o PhD em bandidagem. Vânia, muito obrigado. Bom, é uma questão complexa, difícil, porque ela envolve o patamar político das coisas, não é? Nós temos uma legislação explícita sobre direitos humanos, e então acontece o seguinte: além da retirada do indivíduo infrator da sociedade, pressupõe-se que o presídio dê a ele condições de reeducação. Isso teria que ser realizado como? Por meio de uma vivência saudável, de fato, reeducação. Por isso que existe hoje uma sigla para um outro tipo de presídio, chamado CR, não é? No qual o preso não é chamado de preso, ele é chamado de reeducando, porque é um sistema para presos de menor periculosidade. Agora, como o indivíduo vai retornar à sociedade mais cedo ou mais tarde, ele deve estar, em tese, um indivíduo melhor. E como você mesmo disse com muita sabedoria, o indivíduo volta PhD em bandidagem. Por quê? Porque não há uma distinção a priori entre tipos de crime. Por mais que se faça uma triagem, as cadeias estão superlotadas, muitas vezes há processos que estão em trâmites na justiça por longos anos. Então acontece o seguinte: o indivíduo que roubou, por exemplo, uma fruta, ele acaba muitas vezes ficando na companhia de um assaltante a banco. E ali, em razão dessas corporações organizadas de crime, o indivíduo passa a ser cooptado, não é? Porque ele está numa situação difícil, também tem a tendência do crime e muitas vezes não consegue superar a sua má tendência. Ele acaba indo por esse caminho, não é, digamos, atraente naquele contexto. Os seus amigos ali são os indivíduos poderosos do crime e quando ele sai, ele retorna mais fortemente ao crime. Então você está corretíssima, deveria haver, portanto, uma revisão do sistema prisional a fim de que o indivíduo seja reeducado e voltasse a ser um cidadão. O Marcos de Ribeirão Preto, do Centro, qual o verdadeiro objetivo da guerra do Iraque? Na opinião dele, o maior objetivo do Bush foi o petróleo. Você está correto. É Marcos? Marcos. Marcos, você está correto. Sugerimos aos telespectadores que, se possível, assistam 2 filmes. Um chamado Mera Coincidência, no qual eles vão
trabalhar de um modo bastante cômico, mas totalmente verdadeiro, o seguinte: há alguns objetivos que um país tem. Para alcançar é preciso desviar o foco. E então se produz algo inusitado. Se produz uma guerra. Então vocês têm lá o filme Mera Coincidência. E um outro filme, que é o filme do cineasta Michael Moore, chamado Fahrenheit, 11 de setembro, que trata exclusivamente dos Estados Unidos. Sim, para os indivíduos terem acesso àquele petróleo, eles necessitariam de uma ação violenta como esta. O problema é que isso envolve vidas e vidas de inocentes, pessoas que não têm nada a ver com aquele problema, e ademais, um rancor enorme em relação àquela população e ao senhor já falecido Saddam Hussein, porque foi um indivíduo que, embora um ditador no seu país, muitas vezes se mostrou contrário à política dos Estados Unidos. Então é nesse contexto que nós trazemos a discussão para hoje e colocamos em evidência a questão hoje, né, do senhor Hugo Chávez. Então ali também há um problema, né? Todo este bloco, Venezuela, Bolívia, está inserido nessa questão hoje, né? Por isso que recentemente tivemos aqui a presença do senhor George W. Bush, que foi tratar da questão do álcool, mas também fazer uma política sobre, olha, eu estou aqui, né? E claro que nós teríamos que recebê-lo, o presidente Lula não teria outra coisa a fazer, mas ele também estava tentando uma manobra contra estes outros países, como a Venezuela e a Bolívia, porque lá também, no caso da Venezuela, há o veemente acúmulo de petróleo. Agora, na Bolívia, por exemplo, o Hugo Chávez quer governar por decreto. Na Venezuela, não é? Venezuela. Venezuela. Pois é, mas aí, será que é Venezuela ou Bolívia? Agora é confundi. Olha, eu estou com fome, eu estou visualizando uma picanha, batata frita, mas eu acho que é Venezuela. Mas ele pôs em votação, não é? Ele pôs em votação e aprovaram. E diga-se de passagem, é um estudo muito interessante, eu não tinha conhecimento, que mostra a liberdade de expressão que os jornalistas têm em âmbito venezuelano. Né? O Hugo Chávez, no caso, por mais essa postura ditatorial, as pessoas podem se manifestar. Então, no caso, ele hoje, por aprovação do Congresso, está governando pelo menos por 1 ano e 6 meses por decreto. Mas se for analisar, o Congresso perdeu ali o valor dele, a atitude dele, né? Perdeu. O Congresso nunca pode deixar de ser autônomo. Concordando ou não com a presidência da República, o Congresso tem que manter a sua postura. No caso, foi feito um projeto de lei, o projeto foi aprovado pelos congressistas que disseram: o senhor Hugo Chávez tem, sobre alguns segmentos da sociedade, como questão de energia, questão da telefonia e a questão, no caso, energia e segurança, que é o petróleo, ele tem total livre-arbítrio para agir como quiser. Então ele diz, é assim. Mas lembramos, não foi imposto à força. Foi votado pelos congressistas que foram eleitos pelo povo. Agora fala um pouquinho para o telespectador, estamos chegando no final do nosso programa, parlamentarismo. O parlamentarismo. Bom, o parlamentarismo ele é uma decorrência da chamada monarquia parlamentar. Daí, parlamentarismo. Seria o seguinte, hoje no Brasil nós temos um acúmulo de 2 cargos para o presidente da República. Temos, no caso, a ideia do chefe de Estado e chefe de governo. Então, por exemplo, o presidente Lula pode indicar os seus ministros livremente, pode destinar verbas que são aprovadas pelo Congresso, mas é ele que libera, ok? No caso da monarquia parlamentar, nós temos também os 2 cargos, chefe de Estado e de governo, mas são cargos distintos. Por exemplo, na Inglaterra, temos a Rainha Elizabeth. Ela é chefe de Estado, mas ela não vai participar de nada político. A rainha fica tomando chá, vai nos seus encontros sociais. Ok? Ela representa a Inglaterra, mas não vai a discussões. Quem manda no governo? É o chefe do governo, que é o primeiro-ministro, que é eleito pelo povo. Então, no caso da guerra do Iraque, nunca se perguntou para a Rainha Elizabeth, o que a senhora acha disso? Perguntou-se para o senhor Tony Blair, o que a senhora acha? E ele, então, apoia ou não. Então, nós temos aí, são diferentes visões de mundo. Nós aqui temos presidente da República, chefe de Estado e de governo, e no caso do parlamentarismo, Inglaterra, o chefe de Estado é o rei ou a rainha, que é passado sucessivamente pela hereditariedade. E o chefe de governo, que é eleito pelo povo, no caso da Inglaterra, Sr. Tony Blair. É ele quem, de fato, dirige o país. Na Espanha tem quadro parecido também ou não? Na Espanha tem um quadro mais ou menos parecido. Porém, temos ali, no Principado de Mônaco, né, que já aí é uma fronteira com a França, no qual vige a monarquia constitucional, que é um meio termo entre a absoluta e entre a parlamentar. Há o rei, no caso. Né? Então o rei fica ali,
o filho dele será rei também, não é? O neto e assim por diante. Se for começar a analisar, é interessante, né? São os casos... As culturas são bem diferentes. bem diferentes, né? É. Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença do professor Sérgio, convidá-la mais vezes a comparecer no nosso programa. E pode puxar a orelha dos dois meninos, viu? Ah, Vamos puxar. o Renê e o Fernando são excelentes alunos, nós que agradecemos, muito obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus, um grande abraço a todos. Obrigado. Gente, eu volto amanhã a partir das 12 horas. Um forte abraço e até lá.